A primeira coisa que eu preciso entender também é que a ansiedade ela vem de um trauma emocional. Ela vem de um trauma emocional que afeta a nossa mente, criando uma nova relação, né, uma nova cognição, uma nova forma de reação mental. E aí, a partir dessa nova percepção neural que eu tenho, eu crio também uma nova resposta física. Dando exemplos muito simples, se você ama uma pessoa e você vê essa pessoa chegando, você fica muito feliz com ela, o seu coração acelera, você sente tudo de bom, não é? Aí, quando você começa a ficar chateado com essa pessoa, terapeuta, a partir do momento que você vai vendo aquela pessoa já começa a trazer mal-estar, aquela pessoa começa a trazer lembranças de coisas ruins que ela fez com ela. Então, quando ela chega perto de você, isso já te afeta negativamente. É isso que a ansiedade acaba acontecendo. É como se alguma coisa acontecesse que faz com que eu reagisse aonde eu já reagi bem, lembra? Antes eu amava essa pessoa, hoje eu já não gosto. Então, faz com que eu reaja de uma forma diferente. Então, nós isso entendemos. E o que eu preciso fazer? Qual é o primeiro passo para eu ajudar o meu paciente que está com ansiedade no seu dia a dia? E isso é muito importante vocês fazerem, porque isso que vai garantir que vocês tenham um protocolo de atendimento e um atendimento que possa conduzir o paciente de vocês para uma melhora significativa. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso entender? Eu preciso ajudar meu paciente a não guardar as emoções negativas. Se todos os dias eu estou guardando as emoções negativas, se todos os dias aquilo que aconteceu comigo no meu dia está sendo ruminado, se eu ficar ali pensando naquilo que aconteceu, imagina, eu estou chateada no trabalho, aí chega uma pessoa no meu trabalho e fala que o meu trabalho está uma porcaria. E aí eu vou guardar aquela emoção, aí amanhã, já ao ir para o trabalho, eu já fico mal. Eu já posso ter uma crise de ansiedade só de ir para o trabalho, porque eu vou lembrar que o meu trabalho está uma porcaria, eu vou lembrar que teve essa culpa, que teve essa cobrança do meu trabalho. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a soltar as emoções negativas. Eu preciso entender que todas as emoções que eu guardo, é uma escolha minha também guardar essas emoções. Se alguém me chateou, o que eu faço com essa emoção é um problema meu. Existe até, terapeuta, uma fala que eu acho muito bonita, que é sobre um princípio tibetano, que diz que quando uma pessoa chega, vou representar aqui com uma historinha rápida, imagina quando chega uma pessoa, vem até a sua casa e te ofende, fala mal para você, te distrata, te humilha, imagina a sua sogra vem cheia de raiva, naquele dia e chega e fala assim, por que você não presta? Você está destruindo a vida do meu filho. Você está vendo o que você está fazendo? Você só tem escolhas ruins. Eu não sei aonde que você foi aprendeu. A sua família não tem educação. Olha o que está acontecendo na vida do meu filho. Aí você guarda tudo aquilo. A pessoa vai embora e o resto do dia você fica lembrando daquilo e respondendo mentalmente aquilo que aconteceu. Você continua, depois no outro dia, na outra semana, no outro mês, você continua ruminando aquele conflito. Automaticamente, o que ela trouxe foi só 1% do problema que você criou. Eu nem vou dizer 1%, eu vou dizer, o princípio tibetano diz 3% mesmo. 3% é sobre o que você ouviu. 97% é sobre o que você criou do que você ouviu. Então, nós temos que ensinar os nossos pacientes a não ficar guardando as emoções negativas, aquelas frases que eles receberam dos filhos, aquele momento em que acabou de receber uma notícia em que foi muito danosa para eles, um comentário despropositado de uma pessoa que às vezes eles nem conhecem, que pode afetá-los emocionalmente. Mas como é que nós fazemos isso, né? Nesse quadro, a gente tem que também explicar como que a gente pode fazer isso. E por quê? Esse é o quadro por trás dos sintomas. Então, eu preciso falar para vocês o que guardar uma emoção negativa vai afetar no corpo do paciente. Se nós estivermos falando de guardar uma emoção negativa, nós temos aqui, ó, tudo isso são traumas emocionais, são situações e pontos onde nós guardamos as nossas memórias negativas. As memórias negativas, por exemplo, de uma coisa que eu não consigo perdoar, de alguém que fez uma sacanagem comigo, de alguém que fez algo ruim comigo, de alguém que fez uma situação em que eu me senti extremamente ofendida e que eu senti que essa pessoa tirou o meu tapete, elas vão diretamente aqui para o fígado, ó. E aí a gente está falando aqui, ó, um oitavo ponto aqui, ó, do tronco. Esse oitavo ponto é o fígado. Ele vai afetar e vai trazer essas memórias, essas emoções negativas para o paciente. E nós precisamos saber soltar essas obstruções negativas, porque senão o fígado desse paciente vai adoecer e ele vai ter problemas no fígado.
E esses problemas também vão estar afetados na origem familiar, que normalmente o fígado tem muita relação com a família. Assim como, por exemplo, se essa pessoa também passou por um conflito negativo, uma emoção negativa relacionada a uma humilhação financeira, de não ter conseguido pagar uma conta no banco, de não ter conseguido fazer algo que precisava ser feito, e daí quando você olha o seu paciente, ele está com problemas de pedras nos rins, porque ele não consegue filtrar aquela dívida que ele teve, aquela coisa que armaram para ele, aquela situação em que puxaram o tapete, em que ele estava à espera, às vezes, de uma aprovação de um crédito do banco, e o banco não aprovou, ou de algum empréstimo que ele fez e que ele foi lesado, que não foi daquela mesma forma, ou um golpe que ele sofreu financeiro. Então, o que acaba acontecendo? Vai lá e afeta o nosso rim. E o nosso rim está aqui, ó. Então, a gente está falando aqui, ó, LAR5, 4, tá? Então, a gente está falando 5, desculpa. Então, a gente está falando aqui de pontos que acabam trazendo emoções negativas. Então, toda emoção negativa que eu vou guardando no meu corpo, ele vai se armazenar em algum lado. Por quê? Porque o princípio do Hammer diz que toda emoção vivenciada em conflito vai deixar um DHS, um Dick Hammer Syndrome, ou um foco de Hammer. Assim que fica afetado esse Dick Hammer Syndrome, ele vai se correlacionar com um órgão físico específico. E se nós estamos falando de uma pessoa que não consegue perdoar uma certa emoção, ela vai amargurar um trauma emocional e vai começar a viver o que a gente chama de trauma de acúmulo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ensinar esse paciente a soltar. A primeira coisa que eu faria, né, sendo um terapeuta biomicrohertz, a primeira coisa é tirar essa memória do corpo físico do paciente, é encontrar aonde que essa memória ficou localizada e desobstruir esse ducto emocional. A segunda coisa que eu faria é trazer para esse paciente algo que todos os dias ele possa liberar essa dor emocional. E por isso que eu falei para vocês sobre uma coisa que ele precisa fazer no dia a dia. Liberar essa emoção. E como que eu libero essa emoção? Eu posso ter uma folha, por exemplo, pedir para ele rasgar a folha, lembrando desse sentimento ruim, o que eu quero fazer com esse sentimento, rasgar esse sentimento. Eu quero tirar esse sentimento de mim, então eu vou escrever uma carta, né? Eu vou fazer alguma coisa que faça com que eu possa entrar nesse processo de catarse, o que aconteceu e o que eu preciso tirar de dentro de mim. Tá? Ficou claro aí esse primeiro ponto? Eu vou trazer aqui mais duas coisas que vocês podem fazer para ajudar o paciente a soltar as emoções negativas. Então, o primeiro passo para que eu ajude o meu paciente a sair da ansiedade, a viver sem ansiedade no seu dia a dia, é a gente olhar para as emoções e não deixar as emoções negativas se guardar. Quero saber se está fazendo sentido para vocês que estão me assistindo.